Foi com emoção que Bento recebeu Júlio em sua casa em Tourém. O mote deste encontro é o contrabando. Parece que há umas décadas atrás foram uma espécie de sócios na arte de vender à frente e atrás da cortina, ou seja, aquilo que a lei permitia e, por outro lado, bania. Fiquei a saber que, afinal, esta arte de sobrevivência para tantos tinha várias hierarquias. Até hoje entrevistei sempre aqueles que davam o corpo ao manifesto, uma espécie de estafetas que tinham a responsabilidade de trazer o bacalhau e o azeite e levar o café e outras coisas à solapa da noite, longe do olhar atento do guarda fiscal. Estes são dois dos barrosões que desde tenra idade sabem o que é fazer-se à vida, com a particular perspicácia de serem visionários no seu tempo. Resilientes, cumpridores, íntegros na relação humana, viveram em Tourém tempos que já não voltam. Os dom contrabandistas da terra, que tutelavam dezenas de pequenos contrabandistas, ficaram de voltar a negociar numa outra vida, se a reencarnação existir ou no céu para quem acredita nele. Sejam muito bem-vindos ao Vozes do Povo desta semana. Vozes do Povo. Isto é uma conversa de amigos. Ó Sr. Bento, hoje tem aqui uma visita diferente. Não estamos a falar da Rádio Montalegre, não é? Sim. Trouxe-lhe o Sr. Júlio. Muito obrigado. O que é que tem a dizer sobre isso? Fico satisfeito, contente. Fomos sempre amigos e continuaremos a ser. Era amigo dos pais. Já fui sempre amigo do pai do Júlio. E nós continuamos. Poucos acabam assim bem para nós. Antes nos encontramos, dávamos um abraço. Eu vejo que está a falar e está emocionado. É? Sim. Então, isto quer dizer, Sr. Bento, que tem muitas histórias que viveram em conjunto e, principalmente, histórias baseadas no respeito e na amizade. Sim, sim, sim. Tinha negócios com o pai do Sr. Júlio. Conte-nos lá um bocado como é que foi o vosso percurso. Com o Sr. Júlio, negócios nunca tivemos assim... Negócios, vá. Mas sim, encontrávamos-nos nesta serra. Eu tinha um cavalo e ele trazia 2 ou 3 machos ou mulas com as mercadorias e sempre trazia um lanchinho para comer durante a viagem. E então, uma vez estar a mim na estrada, não é? Baixa para baixo, com o cavalo com aí 2 carquejas e nós também íamos petiscar. Ora, do que levava, repartia comigo. Recordo que levava sempre um pipito de vinho no meio das cargas e bebíamos também, não comíamos só. E depois continuamos amigos. E recordo-me que logo que apareceram os primeiros motosserras, eu negociei bastante em madeiras e ele soube que eu tinha um motosserra que cortava a madeira fácil, não recordo. E um dia em Monte Alegre disse: olha, eu soube que tinhas uma coisa qualquer, uma máquina de cortar madeira, tenho aí uns paus grossos, aqui não tenho quem nos rache, nem coisa nenhuma. Não podias um dia passar por aqui? Digo: olha, na próxima feira eu trago o motosserra e corto-lhes tudo. E cortei. Ora, mais amigos ficámos, claro. Tinha já um jantarzinho assim melhorado, com certeza. Comemos, bebemos e cada vez mais amigos. E cada vez mais amigos. Assim, negócios diretos não tivemos. Não foi, mas foi mais com o filho. Já com o filho dele tivemos. Foi assim, Sr. Júlio, conte lá. Confirmo só. Confirmo o que o Sr. Bento está a dizer, que é a realidade e acabei também de saber coisas que não sabia, não é? Como, por exemplo, desta ocasião da motosserra, da generosidade. Da motosserra, e isso sabia que eram amigos há muitos anos, mas esta façanha da motosserra por acaso não passou-me ao lado. Eu devia ter ainda novito na altura. Quantos anos haverá que saíram os motosserras, mas não sabe? Foram das primeiras que saíram. Eu tive negócios com a Telheira de Chaves, fui agente deles aqui em cima, no Conselho de Monte Alegre. E é claro, já tinham ali motosserra, já tinham tudo. E é claro, eu ainda andava com o traçador, que é um rodo que eu ainda tenho aí, um para a amostra, que era... Tinha que se levar 2 pessoas, um puxava para um lado, outro para o outro, e para cortar um pau, às vezes demorávamos 4 ou 5 horas.
ou mais. E depois Deus perdoa ao pai do Júlio, soube daquilo e então já fala-me nisso. Disseram-me que tinhas uma máquina de cortar madeira e tal, se um dia viessas por aí. Sim, para a feira eu trago aí e cortamos. Juntou-se quase a Montalegre a ver a dita máquina. E na altura o Sr. Júlio era pequenito, não? Era um garoto. Nem imaginava que ia ter negócios com ele. Não. Eu apenas era um pequeno empregado, sabe? Quem era o seu patrão? Era ele. Acabou por vir a ser empregado do Sr. Júlio, o miúdo que encontrava lá por Montalegre, não é? Empregado não, colaborador é o termo certo. Olha, conto-lhe uma bonita. Um carro que não era dele, que nós tínhamos carregado com... Era azeite, talvez, o bacalhau, não me recordo. Era azeite. Avariou lá no alto da serra, fora da estrada, no monte. Bem, e ele andava na estrada, já com um carro a vigiar, para um lado e para o outro. Nevava, havia um nevão... De metro, não é? E é claro, o carro avariou, eu, princípio, não precisamos nada de mecânica nem coisa. Fomos para a estrada e andava ele e digo, olha, o carro avariou, assim. E diz, bem, entre para aqui, que eu vou a Montalegre e trago outro carro e mudamos a carga, e assim foi. Mas íamos naquela descida de Cobolens e o carro começou aos zigue-zagues, parece-me que já era um Mercedes. Aos zigue-zagues e eu só lhe dizia, para cima, Júlio, para cima, que metesse a valeta. Mas tinha-me dado, não sei se 300 ou 400 mil escudos ou pesetas, ou não sei o que era, para entregar ao espanhol. Bem, o carro endireitou e ele começou a se rir. Digo-lhe, caralho, ainda te rires. Dirigimos por aí abaixo aos tombos. Quem não viria aos de Colens a aumentar notas de 1000 por aí abaixo. Eu tratei-o mal. Eita coisa, ainda te dá para rir. Eu não sei, mas eu não sei se não se diria as calças. Com susto. E passaram-se assim umas certas... E o senhor, pronto, o propósito hoje da nossa reunião aqui em Tourém tem a ver com as memórias do contrabando e decidi juntar dois contrabandistas, o Sr. Júlio de Montalegre e o Sr. Bento de Tourém. Começamos aqui pelo Sr. Bento. Quando é que começou a dar os passos no contrabando? Foi por influência de quem? Como é que foi? Como é que recorda essas vivências? Bem, comecei a transportar 10 ou 12 quilos de café às costas, para ganhar 10 ou 15 escudos. E depois a coisa foi melhorando, fui negociando já por minha conta, já levava 2 e 3. E que idade tinha na altura? Eu era solteiro ainda, podia ter 16, 17 anos. Foi melhorando e depois trabalhou-se mais grosso, por mais grosso. Tem que se começar por baixo, não é? Sr. Júlio começou por baixo? Eu nem sei. Já começou por cima. Eu nem sei como é que comecei. O Júlio, ao menos pãozinho e coisa não lhe faltou nunca, a mim sim. O Sr. Júlio foi um homem que pensou desde tenra idade em grande. Portanto, quando decidiu entrar no contrabando, decidiu que afinal poderia ter ali uma oportunidade de negócio lucrativa para si, dar trabalho a muita gente também, as pessoas que estavam no lado da fronteira. Conte-nos um bocado dessa sua visão para o contrabando. Também teria tenra idade, um adolescente, um jovem adulto que decide abraçar este modo de vida. Eu já, foi há tantos anos, já não me lembro como é que comecei. Mas na verdade, quer dizer, a mim sempre me seduziu... O perigo? O proibido? O proibido não é bem assim. Aquilo era uma necessidade, repare bem. Quando se fala em contrabandistas, já há bocado quis lhe dizer. Há quem faça um mau conceito e há quem faça um bom conceito. Contrabandista é capaz de ser uma palavra um bocado pesada. Porque nós, no fundo, todas as pessoas que viviam na fronteira, já lhe expliquei isso há bocado, mais ou menos faziam o tal contrabando, de ir ali buscar os produtos de necessidade, como eles vinham aqui. É um bocado isso. Eu comecei porque, eu estava na fronteira, conhecia muita gente no interior do país. Solicitavam-me, por exemplo, tu não arranjas bacalhau? Pá, eu arranjo. E quanto mais arranjasse, eu mais ganhava e eles também mais ganhavam porque queriam quantidades. E foi assim, mais ou menos isso.
E depois como é que está a relação que estabelece com as pessoas, nomeadamente, e estamos aqui para partilhar memórias com o Sr. Bento? Já conhecia o Sr. Bento através do seu pai? Já conhecia o Sr. Bento do tal tempo, de muito tempo. E como o Sr. Bento era uma pessoa que realmente era meu amigo, e eu era amigo dele, pois recorri a ele, ao Sr. Bento, eu preciso dos seus serviços para isto e para aquilo. E ele ofereceu-se e correspondeu. Fomos sempre honestos um para o outro, não é? E o Sr. Bento chegou-me, eu comprava-lhe 3 ou 4 ou 5 milhões de pesetas, ele dava, mas sem um tostão, não é? Eu, quando podia, pagava-lhes a seguir, e era assim. Portanto, a palavra de honra tinha muita importância. Eu acho que sim. E ainda hoje tem, para algumas pessoas, para outras não tem nenhuma. Mas... Olha, conto-lhe outra. Uma altura qualquer, ele veio aqui, comprou 2 vitelos, aí aqui um vizinho. Comprou, lhe daria sinal, com certeza. E mandou buscá-los numa furgonete. E ele disse, está bem, os vitelos estão aí, e o dinheiro? A mim não me deram dinheiro nenhum, então não carrego os vitelos. O homem veio por aqui outra vez, diz, olha, o Zé assim, não me deu os vitelos sem o dinheiro, o Sr. Júlio não me deu, vá. Está aí, dá. Digo, eu vou lá. Digo, vou lá, está a dar os vitelos ao homem, porquê? Digo, dá os vitelos ao homem e dá-lhe as vacas todas, que tiveres, e mais outras tantas que se pagam. Dá os vitelos ao carro. Carrego os vitelos. E lá, carregou os vitelos, levou-os. Ele, assim que me deu o dinheiro, pois claro. Mas, é claro, temos que ser honestos uns para os outros. Ora, eu sabia que podia pôr a cara por ele, que ele também a punha por mim. Se é um outro bandido qualquer, não ia lá sequer, não é? Mas não, nós temos que ser honestos e saber, não tomo a mal o indivíduo, não descuidar porque não conhecia. A ele não conhecia, não é? Quando lhe disse, dá-lhe os vitelos todos e dá-lhe as vacas também, outras tantas, que eu pago-as. Portanto, vir de Montalegre a Tourém, na altura, quanto tempo é que demorava, Sr. Júlio? Uma horita, por aí. Se tudo corresse bem. Sim. E vocês reuniam com que frequência? Como é que eram feitas as transações, os negócios ou negociatas? Eu, por exemplo, no meu caso, comprava a mercadoria em Espanha. Uhum. Os espanhóis traziam mercadoria, por exemplo, até ali a Randim ou a Vilar. E depois atuava o Sr. Bento. Aqui ia lá combinar como é a hora de carregar, de não carregar, e depois nós vinhamos de Montalegre ou do outro lado qualquer aqui carregar. Uhum. Sr. Bento, como é que era feita toda essa organização de gente que não podia falhar também? Um amigo espanhol, mas honesto. Aurélio, não era? Aurélio. E era pessoa honesta e viveu bem também. E então, como nós éramos todos amigos e confiávamos tudo uns nos outros, eu ia lá, olha, o Júlio tem uma mercadoria assim, que dia pode vir? Pode vir amanhã. Pronto, eu já lhe comunico, pode vir. Ele chamava os que tivessem os cavalos, os burros ou qualquer coisa, vinha aquilo, para onde era o bacalhau e essas coisas, e punham do lado cá. Os guardas aqui comiam mais do que nós. E então carregava-se à vontade e lá ia. Lá ia o Júlio por aí abaixo. Era assim a vida. E vocês tiveram este negócio em conjunto durante quanto tempo, Sr. Júlio? Anos. Eu era empregado só. 8, 9, 10 anos, se calhar, mais. Porque tinha fases. Uma vez era bacalhau, outras vezes havia a fase das bananas, outras vezes havia... O azeite, havia fases. E depois, como é que era feito o pagamento? O Sr. Júlio vinha de Montalegre a Tourém com o dinheiro na carrinha, por exemplo? Sim. Para o outro. Sim. E não temiam esta deslocação, porque de aparecer algum assaltante pelo caminho, saberem que são contrabandistas, que supostamente tinham dinheiro... Isto já não prejudica ninguém. Estamos a falar de há 30 anos, naquele tempo não havia... Ganhavam tanto como nós. Não havia ladrões. Ou mais. Sr. Bento, como é que era feito o negócio com os guardas? Como é que eles, ficavam assim, até nem viam, até passavam por outro lado e nem viam as coisas a passar? Eu fazia aqui o que queria quase, posso dizer. Mas qual era o negócio? Como é que era? O negócio chamava-se o chefe à vara, não é? Sargento, o cabo que tivesse, amigo, aqui este negócio assim, quanto é que vocês
vão levar por mês para não haver problemas. Tanto, a gente se combina diz sim, se não combina diz não. Só posso dar tanto, não é? E pronto, chegava só ao fim do mês, o deles entrava, ganhavam tanto como nós, e que ia dormir com as mulheres na cama, e nós a dormir na neve e na geada. Olha que eu passei noites de gelo, de neve, de tudo. Sabe o que eu tive? Amigos sempre. Eu tinha licença de uso porta-de-arma, e tenho, graças a Deus. Era um pistoleiro? Trazia uma pistola e luz, e tudo fazia falta. Mas conto-lhe uma bonita que aconteceu, você não é de Monte Alegre. Sou. Como sabe, como carregamos penso que era o azeite. Aqui embaixo já andava aquele amigo que era do Ronha. E ele chamou-me para o telemóvel. Ele estava na carrinha, ou na caminhonete, ou o que era, e atendeu e disse, é o Júlio. E disse, passa ao vento. Passou-me e diz, olha, 2 buracos grandes o nome não sabia, o meu nome para ele nem dele para mim. Não era como 2 buracos grandes no cruzamento de Pitões. Não era preciso mais nada, eram 2 guardas que estavam ali. E diz-me, então o que há? Diz, olha, que há apenas 2 buracos grandes no cruzamento de Pitões, mas são os Pitões que estão ali. Quer dizer, estavam dentro do assunto. Vai à vontade. Diz, se você não vem comigo, não saio daqui. Digo-lhe ao homem. Calhou um dia que eu não levava pistola, nem luz, nem coisa nenhuma. Eu nem pistola trago hoje e ficasse assim. Diz, eu não saio daqui. Digo, é que agora me arranjas. Sim, eu ir lá. Lá me meti com ele na carrinha, o caminhão, o que era. E, claro, os índios que estavam lá fizeram alto. Diz, vocês... E eram conhecidos? Não. Eram os tais de Pitões. E digo-lhe, este amigo veio-me trazer aí umas coisas, e agora, eu amanhã tinha que vir aqui para Pitões, vim com ele até aqui. Ele mais satisfeito. Pronto. Não leva nada aqui os comprimidos. Oh, não, estás falando com gente que não sabe nada do contrabando. Ele lá veio para Monte Alegre, e eu fiquei ali sozinho. E não teve medo? Não, estava ao pé deles. Eles estavam ao pé de mim. E digo-lhe agora que eu negociava em batata e gado e isso. Digo para Pitões, graças a Deus, toda a gente ali é minha amiga. Só tenho a dizer bem da gente de Pitões, é uma gente honesta. E aquela noite nem pistola levava. Mas depois pensei, foi por Pitões chatear a gente. Boa coisa, meti-me sozinho nessa serra, fora. Eu trazendo arma não tinha medo, mas sem arma tive assim um bocadinho de receio. E assim passavam-nos coisas que não... Dizia-me que chegou a pernoitar na neve. Como é que conseguiu iludir o sono? Olha, e a fome também? Não, quer dizer, a gente não estava um dia inteiro, nem uma noite inteira. Ok. Mas a senhora, a gente ia cedo para ver as coisas e guardá-las. Ele mesmo assim falhavam. Os guardas eram um pouco... Uma altura qualquer foi aquelas uvas passas que vinham para o Natal. Vinham umas caixinhas de 5 quilos com uvas passas. Eles sentavam-se ali, sem abrir uma caixa ou duas, não paravam. Eu tenho que dar conta disso, estamos bem por conta e tal. Arrebentaram-se ou qualquer coisa, a caixa fica. Eram assim, tinha que a gente estar aí, sempre a coisa, e mesmo assim faltavam muitas coisas. Um dia qualquer, aqueles bidões do azeite eram 50 litros, não eram? 20. 20 ou 25? Bem, pronto, eram bidões. E isto que era preciso que tu trouxeste-os cá acima do lameiro de Ronha aqui no meio da serra. E deixaste-os ali, pois claro. Vou mandar-te deixar. Eu levei um homem comigo e carregámos-los assim para um oseiral fechado, onde passava também um rio de água. Escondi-os ali para estarem ali, para os galegos já depois vir buscá-los para tornarem a encher. Uma mulher daqui, já morreu, coitado. Foi levar umas vacas lá acima à serra, mas lá lhe deu vontade de fazer xixi ou qualquer coisa, escondeu-se para ali, para o meio das roseiras, viu aquilo, saiu e vinham Pitões para aqui. Ele estava a fazer serviço em Pitões, mas... E estão ali tão intervidos e tal, foi ver. É verdade. Sabendo que aquilo estava assim, meteu logo 2 ao carro.
E não nos deu mais, aquele não nos deu mais. Também de cima, ali tantos bidões, eu já levo aqui 2 e tal. Então também eu levo 2. E trouxe, pois é claro, sou aquilo. E fui andar tal lá, certo assim, 2 bidões, não há nada assim, então não, aquilo. São meus. São teus, levo lá à tua casa, entregou-os, vá. Disse-lhe ao outro que era guarda. Digo-lhe, olha, trouxeram 2 bidões, aquilo é de entrega, é claro, coisa. Eles têm lá muitos, não os entregou. Eu não lhe arredo padre nosso nenhum. Era uma coisa que pouco valor tinha, era barato. Mas eles eram como ratos, Ou sentiram uma coisa que fosse de comer ou isso. Como é que era a vossa relação com os guardas? Já me disse que aqui na zona o Sr. Bento tinha os guardas controlados, estava tudo em paz e toda a gente a respeitar o espaço um do outro, fechava-se os olhos. O Sr. Júlio também tinha quem levasse as coisas à fronteira, chegou também a estabelecer este tipo de contacto com os guardas e pode falar que já passaram 30 anos, já prescreveu qualquer tipo de... Mas não, eu nunca tive contacto com os guardas. Portanto, a única coisa que fazia era tentar controlá-los, mas não porque... controlar quais eram o comportamento dele. Tentar driblá-los. E tinha um amigo compadre lá dentro. E como é que era, portanto, os guardas portugueses estavam controlados, como é que se conseguia esse controle com os galegos? Pejando-os. Aí já não havia suborno? Não, ainda houve. Comigo não, mas, por exemplo, com o meu compadre, com o Berto, ainda houve. O cão, sabendo-lhe dar o risco, pega nele. Portanto, havia muitos guardas a viverem bem, graças também ao contrabando. Olha, portanto, era um negócio muito lucrativo. Pois, era diário e bom de ganhar. Eles na cama estavam a ganhar o dinheiro. E nós a atrapar neve e geada e o calhava. E depois, a olharem um para o outro, quais são... O que é que vocês sentem? Bem, o Sr. Bento já deu para perceber que ficou aqui emocionado, umas lágrimas vieram aqui aos olhinhos, já limpou e tal. O que é que sentem? Quer dizer, estamos em 2017, olham para trás, estão aqui os dois novamente reunidos, mas já não há contrabando? Já não há nada? Não. O Sr. Bento reformou-se, não é? Passa os dias aqui em casa. O que é que sentem hoje, olhando para trás? Desperta assim saudades. Desperta-se. O sentido do dever cumprido, diga assim. Eu tive aqui muitos negócios. Eu tinha aqui 2 casas, posso dizer 2 casas abertas. E nessas casas vendia o contrabando? Vendia. E depois como é que era a fiscalização? Imagino que lhe vinham pedir as faturas. Sr. Bento, onde é que foi adquirir este bacalhau que tem aspecto de ser galego? Aqui não metíamos um caminhão de bacalhau. Naquele tempo não havia computadores, nem internet. Não. Eu tive sempre de ter cuidado das autoridades estarem contentes. Eu salvei muito indivíduo aqui à conta do contrabando. Pobres, que às vezes vinham com uma coisinha de nada. Eram presos, roubavam-nos para o quartel, se calhar ainda lhe batiam. Aqui os nossos não, mas os espanhóis eram. E vinham aqui pedir socorro e eu dei-lhes socorro a muita gente. Eu tratei sempre de os trazer alegres e contentes. E tinha que ser assim. Sr. Júlio, sabia desta dinâmica toda do Sr. Bento de ter um negócio tão bem controlado, manter toda a gente satisfeita para que as coisas efetivamente fluíssem? Sabia do resultado, que era satisfatório, não é? Era um bom parceiro. Só por isso é que eu recorri a ele. O que é que tinha ouvido falar do Sr. Bento quando lhe propôs serem parceiros do contrabando? O melhor que se pode ouvir de uma pessoa. Ouvia do seu pai, por exemplo? Sim, e não só. Eu também já conhecia o Sr. Bento, não é? Também sabia um bocado do currículo dele, não é? Mas sendo o Sr. Júlio um rapazito na altura... Não, rapaz, não. Estamos a falar de... Já no matriculado. 30, 40 anos. 30, 40. Já não era rapazito. Ok. Sabe que a minha diferença de idade para o Sr. Bento é 15 anos. Uhum. Mas mesmo assim não deixa de ser, um rapaz, na altura, entre 30 para outro de 45, que já tem uma experiência de vida, etc. Confiar no mais novo, que está a dar os primeiros passos nisto...
pode ser às vezes terreno um bocado inseguro. Portanto, vocês já tinham essa percepção e a ideia muito clara de que o Sr. Bento era eficaz no terreno. Exatamente. Era o parceiro mais eficaz que tinha a trabalhar nestas aldeias raianas. Pelo menos era a pessoa que, a mim, no meu caso, que me oferecia mais confiança. Não é? Mas sabia desta forma de trabalhar? Sim, sabia que o Sr. Bento, que era aqui um dos comerciantes mais influentes aqui da aldeia, sabia, então não sabia. Não, amigo com o pai, basta isso. Mas, olha, a minha vida foi crítica. Se lhe perguntarem hoje que profissão teve, o que é que diz? Olha, os meus pais eram pobres. 2 ou 3 vaquinhas. Éramos 7 irmãos. E naquele tempo sabe Deus a vida. Morreu uma mãe, tinha 4 anos. Morreu o pai, tinha 9. Puseram para servir aqui em casa de um vizinho. Fominha e porcaria não me faltou. Nem comer caldinho era à fartura. Depois então, ficou órfão de 4 anos da mãe? Fiquei. Os meus pais eram, já disse, eram pobres, não eram ricos. Os meus irmãos também foram por um mundo adiante. Outra casou cá na terra, coitada, e lá até tirava. Era capaz de eu tirar da boca para nos dar, mas também não tinha. E depois fui servir para um espanhol aqui perto de nós, que abriu os olhinhos, era um comerciante, e eu também já não nasci com os olhos fechados, mandava-me já fazer compras e assim, despachar na loja e tudo, como se fosse filho, como se fosse filho. E fui andando, depois vim para aqui, apareceu-me aquela senhora que me conquistou e casámos. Já a coisa, montei logo negócios. Eu trabalhei em madeiras, olha, posso dizer que trabalhei em tudo, só não trabalhei em carteirista, que não tinha habilidade para isso. Isto que está a ver, eu comprei isto tudo. Apenas tinha ali um quarto desta casa, é grandíssimo. Tem um terreno que mantém uma família nas costas disto. Para isto já na altura, não me recordo quando foi, já em 12.500 contos. Mas em ruínas. Depois gastei mais nas obras que dei por isto. E continuei, graças a Deus, a crescer. Portanto, aqui o Sr. Bento criou um negócio e o Sr. Júlio deu continuidade ao negócio, ou à arte de negociar do seu pai. Sim. Deu, portanto, continuou com a arte de negociar do seu pai. Sim. E a sua ambição era ter um negócio como o pai, ser melhor? Como é que era? A nossa ambição é melhorar sempre, não é? E conseguiu? De certa medida. O que é que lhe falta? Falta-me ser rico. Mas é um rico homem. É. Para algumas pessoas sim, para outras se calhar não. É verdade. Não é? Todos nós temos amigo e inimigo, não é? E se o contrabando hoje voltasse? No meu caso, estou reformado. E eu também digo o mesmo. Esse tempo requeria juventude, que requeria força, ânimo. Uma pessoa com 78 anos já não está para essas coisas. Isso acabou. Qual foi a importância que o contrabando teve na economia do concelho? Montalegre, por exemplo, Sr. Júlio, aqui Tourém, Sr. Bento. Que percentagem da economia representava? Tipo, as pessoas viviam da agricultura, sim senhor, mas que peso é que tinha? É difícil responder a essa pergunta, mas teve sempre um peso algo importante. Porque muitas pessoas era a única, fonte de rendimento que tinham, era essa. E depois o que é certo é que também havia pais que já levavam os filhos pequenitos que faltavam à escola, falo nomeadamente de Vilar de Perdizes, para esses também irem fazer o contrabando. Portanto, era a arte que era ensinada às gerações seguintes. Sim, era a miséria que estava, porque se os pais tivessem rendimentos para alimentar os filhos e vesti-los e calçá-los, já o fariam, com certeza. Era a fome que havia, era a fome. Mas o contrabando era sinónimo também de excessos, exagero.
Em que ponto? Por exemplo, os contrabandistas paravam à meia da noite nos cafés de Vilar de Perdizes, de Padroso, pediam, vamos supor, 20 cervejas, bebiam só metade, pagavam, deixavam o troco. Quer dizer, era uma época também de euforia. Sim, se calhar para a juventude, mas repara, falando no peso da economia e falando nos cafés, havia cafés que estavam abertos toda a noite, não é? E hoje, se calhar, à noite fecham e não abrem mais durante a noite. Portanto, por aí já se vê que realmente aquela atividade que tinha um certo peso na economia local, não é? E com o fecho do contrabando, naturalmente que, a par de outras coisas, as aldeias foram perdendo vigor e vida e etc. Mas, continuando a falar do contrabando e procurando legendar assim por cima, como é que se dividia o contrabando? Tínhamos os dons Dom Juan do contrabando, que neste caso era o Sr. Júlio, alguém que manobrava de uma forma mais completa e abrangente as importações e exportações, e depois tínhamos gente por ali abaixo. Havia quem andava a serviço do patrão, era mesmo assim. O Sr. Bento estava ali no escalão intermédio? Sim. Ou era patrão também? Quer dizer, patrão também era, porque tinha aqueles todos por ali abaixo, não é? Chegou-me a vir um caminhão de café, por exemplo, hoje, amanhã por esta hora já não haver um saco. E outros artigos. E houve de cá para lá e de lá para cá também. E o que é que o Sr. Bento vendia de Portugal para a Espanha? O que mais se vendia foi café. Eu vendi muita maquinária, motosserras, braçadoras, sabe mais ou menos o que é, não é? Mas era mais lucrativo o negócio de trazer de Espanha para cá? Bem, de Espanha para cá não vinha tanta coisa. Rádios, televisões, eles lá demoraram em ter rádios e televisões como nós aqui. Eu vinha cada 8 dias ou antes vinha uma caminhoneta, uma furgoneta de Chaves, da Flavisão, você é de cá acima, da Flavisão, os Sr. Luís, talvez os conhecesse, trazer aí mercadoria. Eu lá ia vendendo, conforme precisava. Mandava vir, eu ia lá, ou de qualquer coisa. Só tenho a dizer bem daquela gente. O Luís Praça ainda é vivo, não é? Da Flavisão eram 2 Luíses. Eu não conheço. O Labrador, esse apanhou em gente. Lisboa um táxi e matou. Não conhecia essa gente. Não. Eu não sei com eles, era boa gente. Negociei rádios e televisões, eu vendia muita coisa. Então vendeu um pouco de tudo. De tudo. Só não sei, não digo o quê. Pronto. E depois do fim do contrabando, que relações é que ficaram com os espanhóis? Olha, eu só fiquei com amigos. E não há espanhol nenhum que diga que eu fiquei a dever uma peseta, que não fiquei. Morreu aqui há tempos também um amigalhaço, que era também pessoa honesta, o Aurélio. Eu nem lhe fui ao funeral, estou com remorsos disso. Porque morreram uma sobrinha e uma neta, havia 8 dias mais ou menos. E não estava em condições de poder ir. Mas era também pessoa honesta, espanhol. Costuma-se dizer que de Espanha nem bons ventos nem bons casamentos, é assim, Sr. Júlio? Eles dizem. Eu não tenho essa impressão. Então? No que me toca a mim, eu tenho muito mais amigos em Espanha que em Portugal. E posso lhe dizer que nesse tempo a que nos estamos a referir, fui um privilegiado, porque se calhar os espanhóis, os portugueses não confiavam em mim como confiaram os espanhóis. Portanto, esse ditado para mim não entra. Portanto, são relações que foram ficando com o tempo, quer dizer, hoje foram relações que foram ficando com o tempo. Exatamente. Acabou o contrabando. E hoje existem. E a amizade Exatamente. Continuou. Aquele do bacalhau ainda é vivo. Quem? Aquele que forneceu o bacalhau. O Palomano. Ou dali, não era? Qual é? Não sei dizer o nome dele. Eram tantos. Mas há um que morreu que era muito meu amigo, que era o Palomanos. Ora, era esse. Era esse o Palomanos. Esse senhor chegou a vender 15 milhões de pesetas de bacalhau sem me conhecer. Fiados. Ouviu? Então, ao acabares tu, conto-te outra de ti também dele. E tive um caso na minha vida que mostrei uma fatura de 137 milhões de pesetas a um gerente de um banco que me queria emprestar dinheiro. Eu disse-lhe: enquanto tiver fornecedores destes, eu não preciso do banco. E ele
Dizia, então não há uma garantia bancária, não há nada nisto. Não, aqui é só a palavra. Ele diz assim, tão maluco é você como quem lhe mandou a mercadoria. Isto é verdade. Hoje em dia é impensável um cenário desses, não é? Hoje em dia, se você precisa de 5 mil euros, tem que assinar Duas os letras. filhos, os netos, os bisnetos. Se pudessem ter mudado alguma coisa no tempo, do tempo do contrabando, o que é que teriam feito de diferente? Era inventar os telemóveis mais cedo. E os telefones. Para se comunicar era um bocado complicado, como é que era? Mandavam um rapaz de recados? Já tínhamos uns rádiozitos. Já. Nós já éramos evoluídos. Eu já. Rádios também podiam ser sintonizados pela guarda. Mas a gente falava em calão. Não lhe contei já da tal luta do tal Ricoco, que ele telefonou-me dizendo que estavam dois. Dois buracos na Nós tínhamos estrada. aquilo tão. Eu era ao posto 1, recordo-me bem. Não se falava em António, nem Zé, nem coisa. Era tudo em calão. Era tudo. Mas como não já percebia, 2 buracos grandes no cruzamento. não te lembras É disso, claro, não? era escurado mais nada. Quando fala em calão, Sr. Júlio, isso que era um código de... Era um código que nós tínhamos. Como é que era? Recorda alguma frase? O que é que costumavam dizer? Olha, por exemplo, o carro que ia à frente a vigiar dizia assim, para o outro que vinha atrás: alô, manego, onde te pistas? Ibau, ibau. Coisas assim neste género. E isso queria dizer o quê? Onde te pistas, onde estava? Onde vinha? Imagina que estava a estrada livre. Está tudo baril, baril, baril. Era assim. Nós falávamos- E lembra-se nós disto éramos também, evolu- Sr. Bento? Já éramos evoluídos. Bem, eu aqui menos um bocadinho. Porque Não falavam em código? Não andava na estrada, falávamos. Falava, como já lhe expliquei. Eu era ao Posto 1, posto 2. Posto 1. Imagina que eles que estavam na estrada e um gajo queria mandar o carro para trás. Gelela, manego, gelela, manego. Queria dizer, foge. Por acaso, eu estou-me a rir porque aquilo era Esconde. porreiro aquilo. E às vezes quem é que interpretavam-nos inventou? só Quem é como- que inventou esse código de vocês falarem? Veio de onde? Tinha Pá, que nos ser todos. os outros. Quem é que inventou essas palavras, por assim dizer? Aquilo era que cada um tinha a sua sugestão. E aquilo era um. E também já há quem diga que o calão que existia, não é? Onde tapistas, gelela manego. Essas coisas assim. É porque a vida é assim. Ou foi? Depois na outra encarnação voltamos ao mesmo. Como? Depois na outra encarnação voltamos É ao mesmo. natural, claro. No outro mundo. Também haja negócios. É natural. E com estas coisas todas, não vai um copinho nem nada? Eu não. Oh, não mãe, bebo. põe aí alguma coisa a esta gente. Eu não bebo. Um porto. Aqui a senhora jornalista bebe água. E antes de terminarmos a emissão desta semana do Vozes do Povo, ouvimos o depoimento de António Barreira, natural de Vilar de Perdizes, e que era precisamente um dos estafetas que levava o contrabando para lá e para cá, entre Portugal e Espanha, cujo trajeto era montes acima e polas abaixo. O contrabandista ainda fui eu. Infeliz, pá. Felizmente não, porque aquilo não era um trabalho muito feliz, mas tinha perigo, mas nesse tempo, por exemplo, aqui a aldeia, a maior parte da gente era do que vivia, porque o que não era patrão era empregado. Tinha se calhar um burrito ou dois, e é que o burrito ou dois ganhava a calajeira, ganhava um X por cada animal que ia carregado, e no outro tempo que eu não podia entrar, às vezes com os burros que era mais coisa, e achar que o farelo às costas, com o cordeiro às costas. Quantos quilómetros? Quilómetros. Eu ia para um sítio que demorava 4 horas para cada lado a pé, com o fardo às costas, com o carrego às costas. Eram para aí, era mais longe do que daqui a Montalegre, a pé. Era para São Martinho, era mais longe. E depois ia-se a cortar mato, por monte, não era por caminhos direitos. E lembra-se da primeira vez que deu o salto? Que foi lá buscar mercadoria ou assim? É onde? A Espanha? Lembro-me a primeira vez, então lembro-me,
me lembro que também ainda apanhei um tiro no carabineiro. Como é que foi? Conte lá a história. Ia com o fardito, íamos com uns quilos, porque naquele tempo ainda a Angola, as Áfricas eram nossas, não é? E depois vinha o café de lá para cá, o café vinha de Angola e aí para cá. E depois a gente levávamos nós daqui para ali, para a Espanha, o café. E levava-o como? Como é que era? Conta. O café, havia um que já ia torrado, torravam-no aí nos fornos, não é? Que era aos quilos, havia uns fardos de meios quilos e outros fardos de quilo. Cada fardo tinha 20 quilos ou 24 quilos. Havia uns de 20 e outros de 24. E depois levava-se também o café cru, que o café cru era como o milho, era parecido com o milho. Sim, depois, e assim a bolsa vinha nos sacos de 60 quilos, dos 60 e tal quilos, e depois nós para o levarmos às costas dividíamos um saco a meio, levava cada um 30 e tal quilos. Daqui para onde? Daqui para lá. De lá para onde? Para lá, para a Espanha. Para as aldeias? Para a aldeia espanhola, onde negociássemos com os espanhóis, negociávamos com os espanhóis, eles mandavam-nos levar lá, levávamos-lhe lá à casa, lá ao pé de casa, ao monte, talvez ficava escondido no monte. Deixávamos escondido no monte onde víssemos que está no meio do mato, depois ele estava lá à espera, a nossa espera, e depois ele aqui já dava o rumo lá, o levava para o destino onde ele sabia. E os guardas fiscais? Os guardas fiscais, primeiro os guardas fiscais, nós tentávamos escapar-lhe, porque nós, o contrabandista, tem que ser mais fino do que o guarda, porque senão... Como é que conseguia isso? Conseguíamos, íamos por caminhos diferentes, e por o monte, por onde eles estavam mais nos caminhos direitos e nos cruzamentos, e nós íamos por o monte, por os atalhos, ou por o meio das terras, onde calhava. Quantos anos foi contrabandista? Eu fui 20 e tal, foi 25 anos ou mais. Ora, quando comecei, tinha para aí 15 anos, assim, quando comecei já a levar. Foi em que ano? Ora, eu tinha 15 anos, nasci em 45, 50, para aí em 60 mais ou menos. E nunca temeu pela vida? Nunca quê? Se nunca temeu pela vida, de perder a vida, né? Temi, porque ainda levei o tiro no braço, entrou-me assim, entrou aqui assim, e não fiquei aleijado porque Deus ajudou-me, mas e saiu assim aqui, o tiro. E só levavam 20 quilos de café. E o contrabando dava para alimentar a família? Dava uma ajuda, eu naquele tempo não tinha família, o meu pai e a minha mãe em casa e os meus irmãos. Dava uma ajuda boa, eu ainda me governei alguma coisa porque ainda fiz uma casita e isso não é isso, porque eu não podia ir para o estrangeiro porque tinha uma deficiência na vista tinha deficiência na vista. E eu não pude, nunca pude ir para o estrangeiro porque a visão não me ajudava, não é? E então não fui para o estrangeiro, nunca fui. E tive que ficar por aqui, depois a gente tinha que tentar governar-se de qualquer maneira, da melhor maneira que podia, ia dando para a gente ir vivendo, melhor do que se estivesse deitado. E chegou a trabalhar com o Sr. Júlio de Montalegre? Trabalhei. E então, como é que foi? Trabalhei bem e ainda sou muito amigo dele. Sou bastante amigo dele. E o Luís também Ele também era uma boa pessoa e ele também gosta dos amigos. Quantos anos trabalhou com o Sr. Júlio? Trabalhei ainda uns anos, não sei, talvez 3 ou 4 anos ou isso, 5. Eu trabalhei mesmo lá com eles, com Monte Alegre, trabalhei quase com todos. Arranjavam-me mercadoria, comprava-lhe a mercadoria, mesmo quando era o tabaco e essa coisa. Trabalhei com o Valdegas, também trabalhou muito. Trabalhei já com os outros mais novos, com o João Falamó, trabalhei com
com os abiais do Lepredor, também já lá está, coitado. Trabalhei com o Mário, com o Zé Maria, trabalhei com todos, com o outro, mesmo com o outro, com o do restaurante, com o Valdemar Ricorcas, e com o outro irmão também, com o João, com esses todos, trabalhei com eles todos lá, com os de Montalegre. Então, e o que é que costumava trazer de Espanha para cá? De Espanha para cá trazíamos, naquele tempo vinha azeite, vinha nozes, numa altura veio muito bacalhau, porque aqui esqueceu o bacalhau, vinha muito bacalhau, vinha a pinha, que é bananós enlatado, vinha as pavia, também os pêssegos, a pavia em conserva também enlatada, vinha muita coisa. Vinha tudo que era às vezes para vir, vinha feijão, vinha cebolas, de algum tempo vinha tudo que calhava. Então, ainda ganhou bem a geira? Ganhava o que calhava, mas também perdia, porque quando era aquilo, depois quando às vezes os carabineiros e os guardas nos perdiam em muita mercadoria, perdia-se ali logo um valor de dinheiro. Depois, para recuperar esse dinheiro, tinha que se andar ali, se calhar, 3 ou 4 meses a dar no duro para se tornar a recuperar. Porque aquilo valia logo muito dinheiro. Por exemplo, quando era o tabaco e tudo, prendiam aí, às vezes, no monte. Iam os burros carregados, levavam 5 caixas cada burro, ou 6. Gastava só uma carga. Prendiam 3 ou 4 cargas, eram logo 20 caixas, aquilo logo era muito dinheiro. A gente andava, às vezes, a trabalhar. Então, os burros Porque se aquilo fosse sempre lucro, mas não era sempre lucro. Os burros não tinha que contar com os prejuízos. Os burros prendiam-nos, depois a gente tinha que ir, quando eram os espanhóis lá, porque o que os prendiam mais eram os espanhóis, os carabineiros, os guardas espanhóis. Quando os prendiam, a gente tinha que arranjar um espanhol para os arrematar novamente, porque eles depois queriam um X por cada burro. E a gente depois tornava-os com pato para eles entregar aos donos. Então, um burro era um luxo. Era um luxo na altura ter um burro. Pois era, porque ganhava muito dinheiro. Eu aqui muita gente, aqui algumas pessoas que vieram aí da coisa, ainda arranjaram a fazer, só com a gira que ganhavam com os burritos, ainda arranjaram a fazer uma casinha para viver. Trabalhou com o Bento Grilo de Tourém ou não? O Bento Grilo? Não estou que não sei se trabalhei, mas talvez podia não trabalhar, porque como já era de mais longe, mas nós ainda trabalhamos aqui para a zona de Chaves, com muita gente aqui da zona de Chaves trabalhamos. E chegou a ir preso o senhor ou não? Hã? Chegou a ir preso? Não, nunca fui. Conseguiu sempre mas a tribunal fui. E então como é que foi? A tribunal como testemunha. Tribunal só como testemunha. Fui lá de uma vez que prenderam-nos umas vacas e foi o guarda daqui, foram os guardas daqui, estava aqui imposto, aqui na nossa aldeia. Aqui no Paço, já ali e prenderam-nos aí umas vacas no monte e depois, claro, aquilo foi para o tribunal e tive que lá ir de testemunha, mas fui como testemunha só, assim, responder por me apanharem não. Ainda de uma vez ali... Foi fino. Ainda de uma vez ali aqui em Soutelinho, nós levávamos ali um carrito e nós tínhamos comprado um jipão qualquer, tínhamos-o comprado e não sabíamos que era clandestino e depois trocámos-o por um trator, até foi por um trator lá, o gajo que queria comprar o jipe, que era para fazer um ponto de socorro, para quando quisesse rebocar carros, talvez haveria assim na estrada, assim, para fazer o socorro para ir buscar os carros. E nós dávamos-lhe o jipe e ele dava-nos o trator, já estava a troca feita. Nós íamos-lhe levar o jipe a Chaves, mas naquele tempo era lixado ali os guardas, íamos-lhe levar o jipe a Chaves para nos ele depois dar o trator. Chegamos aí a Soutelinho da Raia, ali, saem ali os guardas, prendem-nos ali o jipe. Nós não levávamos mais nada, mas só que depois o jipe era clandestino e lixava-nos. Já era um problema do caralho. Ora, eu e o Agostinho do Fonseca, eu naquele tempo trabalhava com o Fonseca,
O Agostinho também está lá em Montalegre, que tem uma oficina, está casada com a Adelaide, que é aquela que trabalha na Caixa Geral de Depósitos, sim. E ainda não estavam casados, ainda estava solteiro o rapaz, ainda era um rapazito. Ele ia a conduzir o jipe, eu ia assim ao lado para levarmos o jipe. E o pai dele até ia na frente com o carro, a ver se visse os guardas, mas só que os guardas estavam colocados como devia ser, e quando os guardas estavam colocados, deixaram passar o carro e só saíram ao jipe porque pensavam que ia carregado de contrabando, que ia lá alguma coisa. Quando não saíram, nós ainda tentamos escapar para trás, mas ali a estrada era estreita, era naquela baixinha antes de chegar a Soutelinho, antes de chegar ao cemitério de Soutelinho, né? Aquilo, o jipe tinha para o cabarcais e não deu a volta, ficou atravessado no meio da estrada, eles chegaram, o rapaz voltou-se fora, que o rapaz até andava na tropa, até foi bem escapar logo. E depois eu não levava, o jipe não levávamos contrabando nenhum, ainda estive para não escapar, mas depois pensei-me de repente, vou-me embora, porque senão depois arranjam-me uns problemas do caralho. Quando vou para sair da porta, abrir a porta já para sair, já estava um guarda na porta. Na porta disse, está preso, disse-lhe. Estou preso por quê? Disse-lhe, vocês querem prender o jipe, tem-no aí, ele está aí o jipe, deixa-me ir embora. Disse, não vais, disse-lhe, não vou, não mais vou. E ele disse-me, não vais. Disse-lhe, não mais vou, se não vou a bem, vou a mal. E ele então tentou-me agarrar, mas eu naquele tempo tinha mais força daquele, dei-lhe um assanão, escapei. Depois ele ainda me botou assim a mão à casaca, por trás, mas eu depois, a casaca, não tinha trazia desapertada, não trazia apertada. Abri-lhe os braços, deixei-lhe ficar a casaca nas mãos a ele, escapei. Depois começaram os tiros por ali. Foi em que ano? Isto já vai, sei lá, foi em 80 e tal. 80, talvez em 84, 85, talvez já. Por aí, mais ou menos. E depois deixei-lhe ficar a casaca, lá ficou com a casaca, depois caiu uma boineta, usava uma boina de pala, caiu uma boina, escaparam, mas os gajos mandaram ali uns poucos de tiros por ali fora, atrás de mim, e eu lá escapei. Depois havia um guarda que tinha estado aqui em Vilar, que até esteve ali na casa que era aqui dos... Aqui nesta que agora diz que comprou o caroço, que era do Pinguinhas. O Silva de Montalegre, o Silva, que ele agora está lá para Chaves, era o Silva, era de Montalegre. Ele estava aqui, ele conhecia-me bem, éramos assim até amigos, ele era guarda, eu era contrabandista, mas éramos amigos. E depois ele conheceu, ele já estava em Chaves no posto, já aqui não havia posto. E depois ele disse, conheceu a casaca e a boina. Depois um dia disse-me, a casaca era a tua e a boina. Disse-lhe, não. Disse ele, era que eu bem te conheci. Não, olha, fica-te com ele. Mas era a vida assim. Vozes do Povo. E assim chegamos ao final da emissão desta semana do Vozes do Povo. Regressa de hoje a 8 dias.